paz do Senhor para todos. Nesse momento também quero saudar com a paz do Senhor a Assembleia de Deus no loteamento Santana, em São Vicente de Paula, Araruama, dirigida pelo nosso irmão e amigo pastor Cláudio Charifas. E quero nesta oportunidade compartilhar uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus está no monte trazendo um dos seus mais sublimes sermões, que é conhecido como Sermão da Montanha, e a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre a ansiedade, que diz assim: por isso vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis ou que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vestireis. Eis que a alma não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e vosso Pai que está no céu as alimenta. Acaso vós não sois mais importantes do que elas? Estamos vivendo dias difíceis, onde muitas pessoas têm sofrido com ansiedade. O que é ansiedade? É uma preocupação exagerada pelo futuro. E a ansiedade, ela rouba as nossas forças. Ela quer eliminar a nossa fé. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Claro que todo ser humano está propenso a passar por esses infortúnios da vida. Ansiedade, depressão, um medo fora de controle, porque somos seres humanos. Todo ser humano sente medo. O que não podemos é viver com medo, porque até a palavra de Deus diz que devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós vemos grandes heróis da fé que conseguiram grandes vitórias, não pelas suas forças, mas pelo poder de Deus em suas vidas. Como disse o apóstolo Paulo: quando penso que estou fraco, aí que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, diz que os heróis da fé conseguiram vencer porque aprenderam a tirar força da fraqueza. Como disse também o apóstolo Paulo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos nessa mensagem citar personagens da Bíblia que deixaram uma lição de vida para nós, uma lição de fé. Já quero dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. A fé não é um produto adquirido através de um amuleto, não. A fé sobrenatural, ela excede o entendimento humano. Ela não é produzida pela vontade humana, ela vem de Deus, mediante o nosso arrependimento dos nossos pecados e reconhecendo que Deus é soberano e Ele tem poder para nos guardar e nos livrar de todo mal. Vemos na história da Bíblia Sagrada um personagem que fala muito ao meu coração: o patriarca Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, homem com poder aquisitivo muito alto, o homem mais rico da sua época, morava em Ur dos Caldeus, tinha uma família próspera, abençoada, 10 filhos, 7 homens e 3 moças. Mas a Bíblia diz que Satanás fez de tudo para querer derrubar Jó. Só que Satanás só pode vir contra nós se nós dermos legalidade para o inimigo. Porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. E Satanás não encontrava brecha para derrubar Jó. E aí ele pede permissão a Deus. Ou seja, tenta de alguma forma querer destruir a vida de Jó. Já quero dizer aqui nessa mensagem: Satanás não tem medo de crente, mas ele se curva diante do poder de Deus em nossa vida, porque Satanás está debaixo dos pés de Cristo. E aí, quando Satanás se apresenta a Deus, Deus dá testemunho de Jó. Observaste, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás achou que Jó
era um daqueles crentes da prosperidade. Claro, o Senhor dá tudo para ele, tira tudo dele, para ver se ele vai blasfemar de ti na tua face. Aí Deus permitiu. Por que Deus permitiu Satanás tocar na vida de um homem tão fiel? Deus permite certos infortúnios em nossa vida para que a nossa fé venha a ser provada. Porque a Bíblia diz que nós somos provados no fogo. Para sermos aprovados, temos que passar pela provação. E Deus, Ele está conosco, enquanto somos fiéis a Ele. Conhecemos a história, creio que você que está ouvindo essa mensagem também conhece a história de Jó. Satanás fez uma arruaça na vida de Jó, usou os sabeus, os caldeus, para saquear as propriedades de Jó, levaram seus bois, suas jumentas, seus camelos, veio fogo do céu, matou as ovelhas, esse fogo produzido pelo inimigo. Observamos também que os empregados de Jó morreram. Então vemos aí a primeira calamidade na vida de Jó, financeira. Muitos estão vivendo isso hoje, passando por dificuldades na parte financeira. Mas o que eu vejo é que o tesouro de Jó era Deus. O nosso tesouro é Deus. Como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Imagina como ficou o coração de Jó abalado. Perdeu a sua riqueza e muitos empregados que ele tinha em alta estima. Para a situação piorar ainda, a Bíblia diz que veio um vento muito forte, quem sabe um tufão, furacão, bateu na casa do filho mais velho e todos os filhos estavam lá reunidos. A casa implodiu, os 10 filhos de Jó morreram e os empregados que estavam lá, só um escapou para dar notícia. Agora imagina um pai ter que sepultar 10 filhos, fora os empregados que ele tinha em autoestima. A dor do luto, que é uma dor também, em muitos casos, até insuportável. Mas o que eu vejo nessa passagem é que Jó, ele perseverou. Jó, ele continuou confiando no Senhor, Criador de tudo. E aí Satanás, quando viu que Jó perdeu as coisas mais valiosas que ele tinha, na verdade, coisas não, pessoas, seus filhos, as coisas foram os seus animais, suas propriedades, que foi totalmente devastada pelos caldeus e pelos sabeus. Mas imagina a dor de perder 10 filhos. Mas Jó continuou adorando. E aquilo ali causou mais ódio em Satanás. Porque o diabo odeia quando vê um crente no meio da tribulação, louvando e adorando o nome do Senhor. Como vemos, até o hino da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que os heróis da fé, em meio ao caos, em meio às tribulações, eles tinham um coração adorador. E por isso que nós somos mais do que vencedores. Eu sei que você está passando por dificuldades, por lutas, como também estou, mas sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E agora Satanás falou: Senhor, tem que ser pele por pele, deixa eu acabar com Jó. Eu creio que o diabo estava bufando de ódio, porque ele odeia um verdadeiro adorador. E Deus permitiu, toca em Jó, só não tira a vida dele. Veio uma chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça. O sofrimento de Jó agora foi na saúde. Crise financeira, crise emocional, agora crise na saúde. Essa doença, a Bíblia não diz o nome, mas era uma doença realmente horrenda. Corpo coçava, pus. A Bíblia diz, Jó mesmo declara no seu livro que o hálito dele fedia. Eu creio que Jó ficou deformado, irreconhecível. Era uma agonia tão grande que ele se enrolava na cinza, coçava o corpo com um caco de telha. E a esposa dele, quando viu Jó, mais do que... ele atravessou o fundo do poço nessa provação. Quando a esposa de Jó olhou para ele e viu ele naquela situação, ela disse:
Ô Jó, tu retém essa integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Jó, ali, com a sua lucidez, ainda adoração total a Deus, porque o diabo conseguiu tocar em tudo de Jó, mas não tirou o mais precioso, a fé. A fé que move montanhas. Jó falou, tu falas como a louca. Não recebemos o bem de Deus, porque não receberíamos o mal. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou no meio das cinzas. Jó adorou no meio da tribulação. Jó adorou no meio da provação. Ah, mas isso é uma história, é fato. Ezequiel 14:14 fala dos 3 homens mais íntegros que esteve nessa terra. Noé, Jó e Daniel. Mas mesmo assim eles não podiam salvar a humanidade, porque só Jesus Cristo tem poder para nos salvar e nos libertar, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos vivendo dias de turbulência, dias aonde estamos realmente passando por dificuldades, provações. Estamos aí no meio de uma pandemia, não só do vírus, pandemia econômica, pandemia política. São várias áreas da nossa vida que está sendo afetada por esse caos que está instalado. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele disse, não andeis preocupados com o que haveis de comer e o que haveis de vestir. Olha para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem juntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vós não tem mais valor do que as aves dos céus? Olha para os lírios do campo, não fiam, ali nascem, daqui a pouco morrem. E Jesus falou, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ou seja, se Deus cuida das aves dos céus, cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de você? Não vai cuidar de mim? Deus cuida de nós, mas Deus quer que a nossa fé venha a ser aumentada. Algumas pessoas, de uma forma equivocada, dizem, se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia não diz isso, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz se a nossa fé for como um grão de mostarda. Ou seja, uma fé firme, consistente. É uma fé que não vem através de um copo d'água. É uma fé que não vem através de um óleo. É uma fé que não vem através de sal grosso, nem de rosa, nada disso. Essa fé é sobrenatural. É você crer que o impossível pode se tornar possível, segundo a vontade do Pai. Que o improvável pode se tornar algo provável pela vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora imaginem, o povo de Israel, em frente ao Mar Vermelho, não tinha saída. Imagina o desespero daquelas vidas, a ansiedade, a preocupação, o pânico. Nós vamos morrer, Moisés. Olha aí, ó, o mar à nossa frente, os soldados de Faraó atrás, eles estão fortemente armados. É melhor nós nos rendermos. É assim que acontece quando o coração perde a fé. Ele quer se entregar ao problema, ele quer abaixar a cabeça. Mas Deus, quando ouviu Moisés orando, falou, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quem sabe você está diante desse problema na sua vida e está querendo recuar, está querendo abaixar a cabeça, está querendo baixar a guarda. E o Senhor Jesus manda te dizer, prossiga, continue, vá em frente, porque eu sou contigo, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. É momento de nós confiarmos mais e mais no nosso Deus, orando ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, porque a fé, ela agrada o coração de Deus, como diz a carta aos Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Moisés clamou, Deus moveu céu e terra, veio um vento, abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou a pé enxuto. Olha que maravilha. Nós vemos que pela fé, muitos alcançaram a vitória. E essa vitória, para você alcançar dessa ansiedade, dessa síndrome do pânico, desse medo descontrolado, dessa depressão, é a palavra de Deus, é a presença de Deus em nossa vida. Não estou dizendo aqui
que o cristão não passa por infortúnios, passa. A gente passa por momentos depressivos, sim, tristeza. Nós sentimos tristeza, mas não podemos viver com tristeza. Nós sentimos medo, sim, mas não podemos viver com medo. Nós sentimos muitos sentimentos ruins, porque somos de carne e osso, somos seres humanos. Mas o Senhor é a nossa força. A alegria de Deus nos fortalece. E o verdadeiro cristão, ele consegue sentir alegria em meio ao caos. Inclusive, me perguntaram, Pastor Rogério, quando sua vida vai voltar ao normal? Eu falei, a minha vida nunca saiu da normalidade. Eu estou com Cristo. Cristo está comigo. Minha vida nunca saiu da normalidade. Claro, passamos na fornalha, mas a Bíblia diz, se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Isso aí é uma metáfora. Se você passar pelo fogo das tribulações, das provações, das lutas, você não será queimado, porque o primeiro homem da fornalha está contigo. Primeiro, porque tem pessoas que dizem, jogaram Ananias, Misael e Azarias lá na fornalha e o quarto homem da fornalha estava lá. Não, ali estava o primeiro homem, porque quando jogou os três, Jesus já estava lá, Jesus pré-encarnado para dar vitória. Se o Senhor chega depois, os três teriam morrido queimados. Então nessa luta não tereis que pelejar. Quem sabe você está no meio do furacão, mas Jesus está contigo. Isso pela fé, porque a fé faz com que nós venhamos viver pela fé. O justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos Jesus ensinando contra a ansiedade. Como ele diz aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, o texto que nós lemos de início, como está no versículo 31, portanto, não estejais preocupados, nem digais, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas busca a gente do mundo, mas o vosso Pai que está no céu sabe que vós também tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que nós necessitamos, que nós precisamos. Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a tua necessidade. Mas Ele quer que a nossa fé venha a ser aumentada. Quando estava tendo aquela tempestade lá no Mar da Galileia, Mateus capítulo 8, Jesus atravessando o Mar da Galileia com seus discípulos, veio um vento forte que açoitava o barco. Os discípulos ficaram apavorados, achando que a embarcação ia a pique, e Jesus estava dormindo. Os discípulos foram lá e clamou por Jesus, salva-nos que nós estamos perecendo. Jesus, ao levantar daquele sono, ele olhou para os discípulos e acalmou primeiro a tempestade emocional. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Primeiro, Jesus quer acalmar essa tempestade no teu coração, a tempestade da ansiedade. Ansiedade é uma preocupação exagerada com o futuro. Depressão é um medo, achando que você não vai conseguir, vai sugando as suas forças, não quer que você tenha vida. A depressão vai querer te isolar dentro de um quarto, achando que você é derrotado, que você é um fracassado, e vai sugando a tua força emocional e física e gerando doenças psicossomáticas. Mas o Senhor tem uma palavra para você neste momento. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Jesus se dirigiu àquela tempestade e decretou uma ordem: vento, mar, aquieta-te. O mar da Galileia ficou igual um espelho d'água. Os discípulos agora ficaram assustados. Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse homem é Cristo. Ele pode acalmar a tempestade emocional no teu coração. Apenas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Mas eu já entreguei o meu caminho, eu já sou um cristão. Mas se esse medo, essa ansiedade, essa depressão está tirando a sua paz, é porque a ansiedade está acima da sua fé. Mas quando nós confiamos no Senhor, a coisa muda de história. Para podermos chegar à parte conclusiva dessa mensagem, o Espírito Santo também me lembra
uma passagem de um pai que sofria muito com um filho que era lunático. Ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. E aí os discípulos passaram um bom tempo orando, pedindo para que aquele demônio fosse expulso. Mas nada aconteceu. Quando Jesus chegou e Jesus se deparou com aquela cena, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Se tem algo que entristece o coração de Deus é a incredulidade, é a falta de fé. Quando o pai daquele menino viu a Cristo, falou: Senhor, os teus discípulos tentaram, mas não conseguiram. O Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou: se você crê, você crê. Aí aquele pai aflito entendeu e falou: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus se dirigiu ao menino, pelo seu poder, o menino caiu como morto. Logo após, o menino levanta, são, liberto, pelo poder que há no nome de Jesus. Então não tem barreira, não tem dificuldade, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Tem pessoas que até oram assim: Senhor, se tu pode, Deus pode tudo. Não ore assim: Senhor, se tu pode. Senhor, seja feita a tua vontade, porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sonda a mente e o coração, como está na carta também aos Hebreus, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então não permita que a ansiedade tire a sua paz. Para que se preocupar? Como está aqui no final do texto, Jesus falando: portanto, não estejais preocupados com o futuro. Mas Jesus está falando da ansiedade. Ansiedade é preocupação exagerada com o futuro, porque o futuro se preocupará por si próprio. Basta a cada dia o seu próprio infortúnio, ou seja, o seu próprio sofrimento, o seu próprio mal. Não se preocupe. O Deus que opera hoje, Ele opera amanhã. Ele opera depois da manhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos que essa fé sobrenatural, não quero dizer de fé inteligente não, fé sobrenatural, porque inteligência é produzida pela faculdade humana, faculdade mental da mente humana, a fé inteligente, né? Como tem a fé natural, também é produzida pela mente humana. Agora a fé sobrenatural é você crer naquilo que não tem probabilidade nenhuma de acontecer. Como diz o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Os mundos que nós vemos foram criados daquilo que não se via, pelo poder da palavra de Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. Não quero dizer, né, que a fé e a razão, certo? Claro que eu não estou descredenciando a razão humana, não. Nós somos seres racionais, tanto que o nosso culto tem que ser um culto racional, mas a nossa mente tem que ser transformada pela renovação do entendimento. Jamais eu vou colocar em conflito a fé e a razão. Só que tem coisas, fatos na sociedade, na nossa vida humana, que a razão me faz compreender perfeitamente. Mas quando sai da compreensão racional, aí eu entendo pela fé. E a fé basta você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Como disse Jesus para Marta. Marta tinha uma fé limitada, porque ela disse para Cristo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela tinha uma fé que Jesus poderia curá-la. Mas agora o homem 4 dias sepultado, ela não tinha mais fé. Essa fé sobrenatural, o coração dela não havia produzido. E Jesus falou: Marta, eu não já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí agora Jesus dá outra ordem: tirai a pedra, remover a pedra. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Olha o milagre acontecendo. O homem 4 dias sepultado, em decomposição, neurônios se desmanchando, se decompondo, carne, pele, corpo já em estado de putrefação. Jesus, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe você está morto emocionalmente, ansiedade tomando conta, a depressão, como vimos homens na Bíblia que tiveram depressão. O profeta Elias: Senhor, tira minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Só que Jesus falou:
Não. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fala não para você. Quantas pessoas desejando que a sua vida tenha um fim, e Jesus está falando não. Não que Elias ia cometer suicídio, negativo. Homem de Deus, mulher de Deus, não pratica isso, porque o suicídio é um assassinato. Eu não posso assassinar o próximo e muito menos a mim mesmo, porque o amor de Deus, nosso coração, nos permite amar o próximo como a nós mesmos. Mas Elias pediu a morte. Jó pediu a morte. Moisés pediu a morte. Jonas pediu a morte. Por quê? Porque chegaram no fundo do poço. Não aguentavam mais o sofrimento. Mas o Senhor mudou a história. Eu mesmo já orei há 15 anos atrás. Senhor, me leva. Tirar a vida jamais. Tirar a minha vida. Mas orei, Senhor, me leva. Agora eu peço, Senhor, estou aguardando o arrebatamento da igreja, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro que quando a pessoa atenta contra a própria vida, é porque ela já chegou no fundo do poço, ela não vê saída, ela não consegue acabar com o problema. Então ela tenta acabar com a vida achando que vai dar um basta no problema. Não, a coisa vai piorar. E aí, se eu não posso acabar com o problema, já saiu da área do possível, aí eu clamo ao Deus do impossível, porque Ele tem poder de mudar a nossa história. E que esta palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Jesus Cristo, Ele é o nosso porto seguro. Ele fez uma promessa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é uma fé inteligente, não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural, que me permite louvar a Deus, adorar ao Senhor no meio da tribulação, mas tendo certeza que Ele tem que cuidar de nós. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós necessitamos, alimento, vestimenta, o nosso sustento, Ele vai entrar com providência. Busca primeiro o reino dele e toda a sua justiça, e todas essas coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas, porque Deus é fiel. E finalizando, só para abrir mais o nosso entendimento, Israel saiu do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, peregrinaram 40 anos no deserto. Me mostrem no Pentateuco, do Êxodo ao Deuteronômio, melhor dizendo, se tem algum hebreu ou algum que estava naquele povo que morreu de fome. Nenhum deles morreram de fome nem de sede, porque Deus supriu a necessidade deles durante 40 anos. Morreram porque desobedeceram a Deus, porque se curvaram diante do bezerro de ouro, porque murmuraram contra Moisés, porque tentaram apedrejar Moisés, porque questionaram o sacerdócio araônico. Esses rebeldes morreram por causa da sua rebeldia e dos seus pecados. Mas aqueles que permaneceram fiéis chegaram e alcançaram a promessa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, venha produzir o efeito em nosso coração, porque só a palavra de Deus que tem poder de mudar mente e coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos os irmãos aí da Assembleia de Deus do Loteamento de Santana, a todos que estão ouvindo e vendo esta mensagem. Que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Um forte abraço ao pastor Cláudio Charifas, um irmão e amigo, né? E a todos os obreiros, membros desta grande igreja, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.